acessar. Então, boa tarde a todas e todos e todes. A gente está realizando hoje nosso 5º encontro de reflexão do projeto Mude com Elas, que é um projeto em parceria entre Ação Educativa, TDAH e HK, Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, onde a gente, desde 2020, tem feito um trabalho aqui na Ação Educativa com jovens multiplicadoras, fazendo uma formação, um grupo de 10 jovens, discutindo com elas a importância dessa fase da vida delas, escola, trabalho, quanto a gente tem de desafio por conta do racismo estrutural que temos, o quanto as empresas e as oportunidades ainda são escassas, né, e desiguais, e como a gente consegue e pode aí enfrentar todas essas desigualdades. Então, a gente conta hoje com um grupo bem expressivo de organizações ligadas à juventude, cursinhos populares, universidades, empresas, que estão com a gente discutindo e frequentando também aqui esse encontro justamente para a gente conseguir trocar e pensar experiências bacanas e positivas para a gente conseguir enfrentar essas desigualdades, né? Então, a gente teve um webinário de lançamento, que está também online para vocês acessarem. Tem a gravação também do último encontro que a gente fez. Esse encontro, ele inicialmente era para as organizações parceiras do projeto, e a gente, numa avaliação, achou interessante abrir para que a rede multiatores e o público em geral acessasse esses encontros. Então, hoje, a gente tem aqui a presença de 2 convidadas bem importantes e estratégicas nessas nossas relações, esse percurso de diálogo, né? Meu nome é Lúcia Demizui, sou coordenadora geral do projeto Multicolas pela Educativa, e aí tenho a honra, né, de convidar aqui para abrir a fala, a Scarlett Rodrigues, do Instituto Etos, que é coordenadora de projetos em direitos humanos, a Viviane Soranzo, coordenadora do Programa de Raça e Gênero da Fundação Titi Setúbal, e as duas vão trazer um pouco para a gente do painel das articulações e iniciativas em rede, né, para promoção de oportunidades para jovens mulheres negras no mercado de trabalho. Ambas as instituições têm um acúmulo histórico, assim como a Ação Educativa, de fazer ações em parceria com organizações, então trabalhar em rede nesse cenário que estamos, onde tudo está online, tem sido um desafio bem grande, mas a gente justamente quis convidá-las para trazer como tem sido o debate específico sobre juventude e mercado de trabalho para essas organizações, como elas estão fazendo, como tem sido a saúde dessas redes em tempos pandêmicos e como a gente pode somar esforços aqui com o Mude com Elas. Então, passo a palavra para a Vivi, agradecer muito a sua presença, a gente remarcamos nossa agenda para hoje, porque tanto ela quanto eu, nós ficamos aí adoentadas, né? Então, a gente agradece também vocês que estão aqui hoje, presentes, e quem está assistindo, que somem forças aí para a gente poder romper essas barreiras para as nossas jovens poderem acessar as melhores oportunidades. Muito obrigada, Vivi, fica à vontade, a palavra é sua. E enquanto também a Vivi vai falando, a Scarlett, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat e logo após a fala das duas, a gente vai abrir para vocês também, para a gente trocar figurinhas aqui, tá bom? Tá bom, obrigada, Lúcia, obrigada a todas e todos. Estou muito feliz pelo convite, fiquei bem triste, porque não deu para participar na primeira data agendada. Eu perdi a voz, tive uma laringite aguda e uma gripe bem forte, então eu estava sem possibilidade de fala, mas agora estou melhor. Como a Lúcia comentou, eu trabalho na Fundação TID há 15 anos, eu sou psicóloga de formação, e eu comecei o trabalho na Fundação muito atuando com grupos de adolescentes e jovens de discussão de temáticas transversais, como sexualidade, drogas, projeto de vida, diversidade, e também articulando o Fórum de Juventude aqui em São Miguel, que é o bairro onde eu moro, e também na formação de professores de escolas municipais, estaduais e de ONGs, na metodologia de trabalhos com juventude e adolescentes. Hoje eu estou na coordenação do Programa de Raça e Gênero,
Essa minha mudança ocorreu em final de 2019 para 2020, e aí eu vou contar um pouquinho sobre o programa, mas eu vou aqui apresentar para quem não conhece. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Não? Sim. A fundação, o que a Fundação Tite Setúbal faz, né? A gente tinha uma missão no início da sua origem, que foi em 2005 para 2006, que era o desenvolvimento local de São Miguel Paulista. Em 2017, a gente muda a nossa missão e a gente passa a olhar periferias urbanas, aí pensando o Brasil e não mais só São Miguel Paulista. A gente tinha antes ações muito de ação direta, projeto de ação direta, que a gente fala que são ações que eram pensadas, financiadas e executadas pela gente, pela própria Fundação e São Miguel, e na mudança da missão, a gente passa a apoiar organizações, coletivos, grupos, redes que executam ações, e a Fundação entra com fomento, seja de recurso, ou fomento técnico, enfim, diferentes possibilidades. Então, a gente amplia, olhando desigualdades sociofaciais, sempre olhando a questão de território, de periferias urbanas, e as interfaces das desigualdades, que é gênero e raça. A Fundação, ela trabalha em 3 estratégias de atuação. Uma que a gente fala que é a prática local, que é o nosso trabalho em São Miguel Paulista. Então, a gente não deixa de atuar em São Miguel, a gente continua atuando, só que de uma outra maneira. O que antes eram ações de projetos idealizados pela gente, hoje a gente fomenta as organizações locais, os grupos de lideranças locais, grupos de jovens, empreendedores, e o desenvolvimento urbano de uma determinada localidade de São Miguel Paulista, que é o Jardim La Pena. Então, a gente continua atuando aqui. Um outro eixo, que é o que a gente chama de fomentos, que são os apoios a causas. A gente tem 8 linhas de fomentos, de apoio à liderança, apoio a redes, apoio à saúde mental, apoio a instituições do próprio investimento social privado, apoio à pesquisa. São 8 linhas de apoio. E aí, por último, mas não menos importante, que são os programas de incidência, e que aí a gente trabalha com 5 programas de atuação. Os programas, eles sempre trabalham junto com a área de fomento e com a prática local, se alimentando até dos aprendizados da localidade de São Miguel Paulista e olhando a questão do fomento, trabalhando muito através de editais, de chamadas. Então, a área de fomento, ela instrumentaliza os programas na sua influência. A gente trabalha com esses 5, e aí o programa, não vou entrar em detalhes em todos, vou falar só do programa de raça e gênero, que é o programa que eu estou na coordenação. O programa de raça e gênero, ele tem por objetivo maior olhar os espaços de decisão e de poder, com ênfase na presença de homens e mulheres negros e de origem periférica para esses espaços, mas muito olhando o processo formativo dessas pessoas. Como que a gente pode desenvolver, apoiar ou fortalecer o desenvolvimento pessoal, educacional e profissional dessas pessoas. E aí, para isso, a gente atua dentro do programa em 3 diretrizes. Uma, que é o fortalecimento das ações afirmativas, muito apoiando grupos, coletivos, organizações de advocacy, de pesquisa, que trabalham com políticas de cotas, por exemplo. Então, apoia a pesquisa em relação às cotas. Grupo de advocacy que está no Congresso, olhando as PLs para que não tenha retrocesso em relação à política de cotas. Então, a gente apoia esses grupos para que a gente não tenha retrocessos em coisas que a gente já avançou em relação a ações afirmativas. Essa é uma diretriz. Uma outra diretriz é fortalecer a pauta de equidade racial, o investimento à pauta de equidade racial dentro do campo do investimento social privado. De que forma a Fundação pode influenciar o campo, que é o campo que a Fundação está, de dar filantropia,
para que aumente o número de projetos de apoio, de articulações que tenham a pauta de equidade racial como centro. Porque no último censo a gente até teve um pequeno aumento, mas foi bem pouco. A gente estava em 4%, acho que subiu para 6%, é bem pouco o número de apoios direcionado para a questão de equidade racial. Então, a gente vem provocando, junto com o GIF, com a rede temática de equidade racial, que a gente faz parte da coordenação, para pensar em estratégias de influência e também olhando porta para dentro do campo. Como que está o quadro de colaboradores dentro do campo da filantropia em relação à equidade racial? Que, embora a gente trabalhe também com as causas sociais e direitos humanos, a presença de profissionais negros dentro do campo do investimento social privado é quase nula. A gente tem bem poucas pessoas negras em espaços decisivos na filantropia. Então, a gente também vem atuando nesse sentido. E aí, a última diretriz, que é o fortalecimento de habilidades e competência de pessoas negras. E aí, dentro dessa estratégia de fortalecimento de habilidades e competência, o programa ele trabalha com a plataforma Alas, que é uma plataforma que a gente lançou recentemente para trabalhar com alguns projetos que olhem para esse tema de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu tenho um vídeo que a gente chama que é um vídeo manifesto da plataforma, bem curtinho, que explica um pouco o que é a plataforma, melhor do que eu ficar falando eternamente. Eu vou passar aqui, vocês me falam se dá para ouvir, tá bom? Não, o som não está saindo. Não? Não. Acho que tem uma opção de compartilhar com o som, né? Deixa eu ver. Você sabe onde que é? Sabe, filha? Pedir ajuda para os universitários. Termina de compartilhar, você sai, se você preferir. Peraí. E aí, quando você for aparecer no share screen, aí ele abre uma telinha com vários quadradinhos, né? Sim. Lá embaixo, na abinha, tem share sound. Tá no cantinho esquerdo. Sim. Tá. Isso, aí você clica e depois você volta a compartilhar, que já aparece com o som. Perfeito. E Obrigada. agora você foi. Imagina. Foi? Uma voz, única legal. direção, Foi. caminho estreito. Não queremos uma sociedade de uma nota só. Queremos estar ao lado daqueles que acreditam em composições múltiplas, ritmadas pela nossa realidade plural, com todas as potências brasileiras. Queremos mudar o ritmo para transformar e promover justiça racial. Essa composição se faz de forma colaborativa, cada um assumindo seu papel, criando uma nova melodia. Vozes múltiplas, olhares diversos, caminhos conectados. Assim, em tons e timbres, abrimos alas à plataforma de apoio ao desenvolvimento de lideranças negras para construir uma sociedade mais justa hoje. Alas é uma plataforma para desenvolver oportunidades de formação e fortalecimento ao longo das trajetórias de lideranças negras. É também um chamado para envolver e engajar instituições e lideranças brancas no aumento da presença de negros e negras em espaços de decisão. Baseado em 3 estratégias. Asas, para despertar o interesse da juventude do ensino médio e dos recém-formados pelo exercício da liderança. Elos, para articular oportunidades de formação nos setores público e privado. Caminhos, para articular e financiar cursos de graduação, pós-graduação e intercâmbios. Alas envolve pessoas, cria redes de cofinanciamento e troca de experiências, com um diferencial de impacto, o match funding. Alas é um plano coletivo para acelerar a busca pela equidade racial nas posições de liderança. É uma reparação histórica de forma concreta. Acesse, faça sua doação, se posicione.
Abra alas para a justiça racial no Brasil. Agora eu volto lá para o outro. Eu gosto desse vídeo porque ele é bem didático, ele explica bem, porque às vezes eu acho bem complexo de explicar a plataforma. Mas como o vídeo traz, a gente tem um desafio que é, ao mesmo tempo, a plataforma conter diferentes projetos que desenvolvam pessoas negras, e aí, no nosso caso, são homens e mulheres, em diferentes momentos de sua trajetória de vida, então, desde os jovens do ensino médio, aí olhando mais o ASAS, até lideranças que já estão ocupando algum cargo de decisão, mas que ainda percebe alguma lacuna no seu desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, envolver instituições brancas, lideranças brancas, que possuem recurso financeiro para que aporte recurso para esses projetos, para essas ações, para que a gente consiga ter um maior número de pessoas desenvolvidas e ocupando esses diferentes espaços. A plataforma, então, ela agrega processo formativo e também estimula esse processo de doação colaborativa. Então, é uma plataforma que exige um trabalho mais coletivo e um trabalho de rede para essas ações. Cada projeto se encaixa dentro dessas 3 estratégias. Então, a estratégia ASAS, que olha mais jovens no ensino médio, estratégia Caminhos, que olham mais para pessoas que já estão ocupando algum cargo de liderança, mas que percebe alguma lacuna, e a estratégia Elos, que faz uma conexão entre pessoas negras e alguma instituição de ensino, que a gente fala que são instituições de renome, que formam grandes líderes, e que a gente sabe que é muito difícil o acesso e a permanência nesses lugares, como, por exemplo, INSPER, FGV, USP, entre outras. A gente fez uma primeira rodada de projetos nessas diferentes estratégias. Esses projetos não são da Fundação TID, tirando um que eu vou comentar mais tarde, são projetos de outras instituições que têm essas premissas que cada estratégia aponta. Esses projetos eles entram dentro da plataforma, participam de uma construção de campanha de doação. Então, eles criam uma narrativa, pensam na quantidade de metas de pessoas negras que eles querem impactar, constrói isso internamente com a sua instituição, com a sua rede de trabalhadores, e aí lança essa campanha dentro da plataforma. Essa campanha fica no ar por algum período, e aí o fundo da plataforma Alas faz o match com mais R$2. Então, a cada R$1 que essa instituição consegue arrecadar, o fundo da plataforma Alas coloca mais R$2. A gente teve, na primeira rodada, dentro da estratégia ASAS, que é de jovens mais novos, um projeto do Instituto Going, que é um microfundo para jovens inovadores. Então, tem todo um processo de formação continuada para jovens que querem empreender. Então, eles fizeram uma campanha nesse sentido. Na estratégia Elos, a gente teve projetos do Instituto Singularidade, que é uma faculdade, uma universidade de formação para professores. Eles criaram também um processo de campanha para bolsas de estudo para pessoas negras no curso de pedagogia e de letras, uma vez que eles estão sendo procurados muito para que professores negros sejam inseridos nas escolas que estão discutindo a questão antirracista, essas escolas de ponta, então estão procurando singularidade nesse sentido. Eles também têm um trabalho bem bacana em consultoria com a Bianca Santana, olhando porta para dentro, como que eles estão se estruturando, enfim. Um outro projeto no Elos, que eram bolsas de estudo para pessoas negras, um cursinho pré-vestibular para entrar no INSPER.
Foi um projeto em parceria com a Educafro e o próprio INSPER. Então, eles criaram um pré-cursinho, um cursinho preparatório para a inserção dessas pessoas no INSPER. A bolsa também de estudo para a FGV, para o curso de administração pública, e o projeto do Vetor, que é o projeto Ubuntu, que trabalha na formação de lideranças negras na área pública, na área de administração pública, né? 40 bolsas de estudo para essas lideranças que já estão atuando no poder público, mas que ainda precisam de um processo formativo. E aí, a gente também teve a campanha do próprio fundo ALAS, que precisava também arrecadar para conseguir realizar e fazer o match para essas campanhas todas. A gente utiliza o processo de match entendendo que ele pode ser um processo de campanha, né? De campanha de doação e construção de narrativa e a construção de match, porque a gente foi entendendo e aprendendo que isso força as instituições a dialogar internamente sobre a pauta de equidade racial, que eles precisam pensar a quantidade de bolsa, qual é a narrativa que eles querem construir, qual mensagem que eles querem passar, como que eles vão estruturar internamente a instituição para receber essas pessoas. Então, construir uma narrativa para fora que torna público exige que cada instituição que tem esses projetos dialogue, converse internamente sobre a questão da equidade racial. Então, foi uma ferramenta, uma estratégia para a gente conseguir também discutir a pauta de equidade racial dentro dessas instituições e não somente inserir essas pessoas nesses espaços. Aí eu vou contar um pouco sobre 2 editais específicos, mais especificamente um, que é o edital Traços, que ele está dentro da estratégia Caminhos. Esse é um edital que foi pensado e elaborado pela Fundação TID, mas na sua primeira edição ele contou com a parceria do Instituto Ibirapitanga e com a Fundação Pórticos para o aporte financeiro, na primeira edição. Na segunda edição, a gente contou com a parceria da Pórticos, do Ibirapitanga, da Open Society e do Instituto Galo da Manhã. A primeira edição, a gente conseguiu apoiar 31 lideranças, e na segunda edição, que foi em 2021, a gente está trabalhando ainda, né, com 71 lideranças apoiadas. Na primeira edição, o edital ele tem o propósito de apoiar lideranças negras que já estão ocupando cargos de liderança, de decisão, em diferentes áreas de atuação, mas que percebem que ainda existe alguma lacuna no seu desenvolvimento. Essa pessoa apresenta um plano de desenvolvimento para a gente, dizendo aonde que ela e ele percebe que existe essa lacuna. E aí esse aporte financeiro ela utiliza para esse desenvolvimento e para olhar para esse processo de lacuna que ela mesma apontou. A primeira edição, além do aporte financeiro, a gente também contou com conversas inspiradoras com pessoas de referência para essas pessoas, como Sueli Carneiro, a Gabriela do No Front, um diretor de cinema que fez o filme, não lembro mais o nome, estava super... Mas, enfim, convidamos algumas pessoas de referência das áreas que o primeiro edital estava contemplando para conversar sobre como que se deu o processo de estratégias para chegar aonde eles chegaram, quais foram os desafios, como que eles lidaram com esses desafios, quais foram as estratégias que eles consideraram que deu mais certo, a que deu menos certo. Então, era uma troca mais de processo e de história de vida com essas lideranças. O primeiro edital, a gente trabalhou
com 4 áreas de atuação. Eram áreas área corporativa, então pessoas que trabalhavam na área corporativa, pessoas que trabalhavam na área de política institucional, pessoas que trabalhavam com empreendedorismo e pessoas que trabalhavam com ações artísticas, sociais e culturais. Os selecionados foram dessas diferentes regiões do país. E aí a gente teve um desafio que foi durante a pandemia que a gente lançou esse edital. Então a gente tinha muito receio de como que ia se dar esse processo do plano de desenvolvimento. A maioria das lideranças solicitaram o curso de inglês. O curso de inglês foi o up dos pedidos. Eles e elas trouxeram que a questão da formação técnica eles possuem, mas que para uma mobilidade dentro da própria instituição ou coletivo que eles fazem parte, a questão do inglês é uma barreira presente e que é o que vem em primeiro lugar impedindo, fora a questão do racismo, impedindo a sua mobilidade dentro da sua carreira. Então, a grande maioria solicitou inglês junto com o intercâmbio. E aí, por conta da pandemia, muitos do intercâmbio não foi possível ser feito em 2020, 2021. Muitos estão fazendo agora em 2022, porque o acesso e a possibilidade já foi possível. Quando a gente foi entendendo que trabalhar com um plano de desenvolvimento de pessoas não dá para ser um processo rígido e fechado, a gente tem que ser flexível, porque a vida da pessoa muda, muita coisa pode acontecer, o que é um obstáculo agora pode se tornar um outro, dependendo do que vai acontecendo na sua vida. Teve alguns momentos que a gente foi solicitado para mudar o plano de desenvolvimento, porque a pessoa entendia que ela não estava bem de questão de saúde mental, então que ela ia utilizar o recurso para também fazer um processo de acompanhamento terapêutico, e isso era super possível. Então, é algo que a gente foi entendendo, para trabalhar com lideranças e nesses planos, não dá para ser rígido, tem que ser um plano que consiga ser flexível e mutável, que a gente consiga mudar. Mas, para nossa surpresa, quando a gente foi fazer a avaliação no final do ano, 86% das lideranças consideraram ter alcançado os resultados que eles tinham proposto no seu plano de desenvolvimento, tiveram aprovação em programas de mestrado e doutorado, muito após aprimorar a questão do inglês, tiveram promoção de trabalho, maior segurança e qualificação, aumentaram a questão de network, tiveram novas oportunidades no mercado de trabalho, então alguns mudaram de emprego, de empresa e passaram a ganhar mais. Enfim, essas foram algumas das surpresas que a gente teve. E 22% receberam a promoção do trabalho já atual que eles faziam parte ou foram contratados para assumir novos cargos hierárquico dentro da própria empresa. E aí também a gente foi perguntando para eles e para elas quais foram as principais mudanças que eles observaram em si mesmo, e a grande maioria trouxe a questão do desenvolvimento maior na sua autoestima, que o quanto, primeiro, ser reconhecido e ser lido como uma liderança negra foi um baque, e um baque, um impacto positivo, e que deu um gás para resgatar alguns sonhos que estavam na gaveta e que eles achavam que não era mais possível de ser realizado. Além de ampliar a perspectiva e a oportunidade de trabalho, melhorar o planejamento pessoal e ter mais disciplinas. Enfim, acho que vocês conseguiram
ver aqui. A ideia de monitorar, acompanhar essas lideranças, a gente pretende mais uns 2 anos, então, no final desse ano, a gente faz uma nova aplicação para ver como que está a vida dessas pessoas, como que elas vêm se construindo. A gente já soube de pessoas que conseguiram fazer parcerias internacionais para a empresa que é fundadora, outras pessoas que conseguiram apresentar o projeto que realiza numa universidade americana, enfim, outros voos foram acontecendo nesses processos, e a gente foi entendendo que o recurso é importante, mas o olhar, o fato de acreditar junto com o recurso deu um gás e possibilitou outros voos dessas pessoas. A gente, no edital 1, que é esse que eu estou comentando, a gente também fez uma parceria com a Fundação Lehman para um processo de mentoria. Então, as lideranças Lehman fizeram match junto com as lideranças do Traços, e eles fizeram uma troca de processo de mentorias entre elas. A gente lançou, em 2021, no final do ano, o Traços 2, e aí no Traços 2 a gente apoiou 71 lideranças, a gente conseguiu aumentar o número de parceiros, financiadores, então foi possível aumentar o número de apoiados, e aí olhando agora para 2 eixos de atuação, antes eram 4, corporativo, empreendedorismo, ações artísticas, sociais, culturais e política institucional. Nesse segundo edital, a gente olhou para áreas de política, para quem quer, para quem vai e para quem deseja se candidatar politicamente, e pessoas que querem construir carreira na área jurídica. A gente ainda não tem o processo de avaliação dessas lideranças, porque ainda está acontecendo esse processo de acompanhamento, plano de desenvolvimento. A gente, nesse segundo edital, a gente entendeu que era importante inserir um processo de acompanhamento de saúde mental para essas lideranças. A gente fez uma parceria com o coletivo Margens Clínicas, que é um coletivo de psicólogos, psicanalistas, que tem um olhar e uma compreensão do impacto do racismo na subjetividade das pessoas. Então, a gente fez essa parceria com eles para que fizesse esse processo que eles chamaram de aquilombamento com essas lideranças. O processo de acompanhamento de saúde mental é opcional, as lideranças não são obrigadas, a gente passa um formulário, e aí quem tem interesse participa desses processos de acompanhamento, que tem começo, meio e fim. Então, não é um acompanhamento, não é uma análise, mas é um processo de cuidado de saúde mental. Além disso, nesse segundo edital, a gente também fez uma parceria com a Tenda das Candidatas, que é um coletivo, uma organização que trabalha com o processo de candidatos e candidatas, principalmente candidatas, né? Mulheres negras se candidatando, e elas fizeram o processo formativo com as lideranças do eixo política, de processo de formação, de comunicação, de marketing, enfim, diferentes temas de segurança, e também uma parceria com a Biomi Hub, que é um grupo de juristas negras de Recife, e que fez um processo de acompanhamento aí com todas as lideranças do que é ser uma liderança negra e quais os impactos e que isso causa subjetivamente e nas ações que essas lideranças atuam, e como que a gente pode atuar nesses cargos de decisão e de poder sem perder a nossa ancestralidade e as nossas diferenças no que diz respeito ao que a gente pensa e idealiza do que é uma liderança. Então, eles tiveram esses 3 processos de formação, e a gente terminou agora
agora em julho, esses processos formativos. A gente não podia continuar no segundo semestre por ser um ano eleitoral, então a gente decidiu concentrar todos os encontros no primeiro semestre, mas as lideranças continuam com recurso e com um plano de desenvolvimento delas para execução nesse ano. Enfim, acho que é isso. Aqui foram os pedidos dos inscritos desse edital, que as pessoas mais pediram. E é isso. Se vocês quiserem conhecer a plataforma ALAS, é só acessar. Tem uma websérie com as lideranças, com algumas lideranças que foram apoiadas no primeiro edital. Está dividido em 8 episódios por temáticas: educação, mercado de trabalho, universidade. E acho que é bacana, dá para conhecer um pouco essas pessoas, quão brilhantes elas são. E é isso. Tem outros projetos, mas aí eu acho que é melhor parar por aqui, que eu falo muito. Obrigada, gente. Obrigada, Viviane, maravilhoso. E pensar que isso tudo realmente só foi possível por conta dessa rede que vocês vão linkando os mais diversos atores e essa pesquisa constante, né, de ter um olhar das ações de coletivos e organizações de mulheres negras que estão atuando no Brasil. Esse mapeamento é muito rico, muito maravilhoso. Depois a gente gostaria de ter acesso até para compartilhar aqui nos nossos sites da Ação Educativa, porque aí outros parceiros e parceiras podem até aproveitar, né, esses contatos aí para poder trabalhar junto. Obrigada, Vivi, muito legal. Vou passar a palavra agora para a Scarlett Rodrigues, do Instituto Ethos. Bem-vinda, fica à vontade, Scarlett. Oi, gente, boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Como a Lúcia me apresentou, sou Scarlett Rodrigues, sou coordenadora de projetos em Direitos Humanos aqui do Instituto Ethos. Esse é o meu símbolo em linguagem de sinais, eu sempre faço brevemente minha autodescrição quando eu me apresento, então é um costume meu. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou usando um lenço em vermelho e preto. Ao fundo está a parede da minha casa, eu estou com uma blusa branca de alça, preta, perdão, de alcinha também. Bom, quero começar apresentando um pouco do Instituto Ethos. Eu não trouxe apresentações, mas eu acho que vai ficar mais no Gogó também. Para quem ainda não conhece, né, o Instituto Ethos, nós somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo o que a gente chama de responsabilidade social empresarial. Então, basicamente, é um instituto criado aí para puxar as empresas para suas responsabilidades perante a sociedade. Dentro do Instituto, a gente trabalha com 4 grandes pilares, né? Nós temos o eixo de direitos humanos, o qual eu coordeno, tem o eixo de integridade, sustentabilidade e mudança do clima. Então, dentro desses 4 grandes eixos que conversam entre si, as nossas agendas são sempre muito transversais, a gente trabalha aí para que as empresas não só assumam suas responsabilidades, mas que também tenham melhores práticas aí dentro desse sentido, né? Então, a ideia que a gente tem é que as empresas têm um legado importante na sociedade, têm um papel importante, têm um grande espaço na sociedade, e elas devem contribuir aí com melhorias, né? Com melhores práticas. E quando a gente está falando hoje, né, sobre a questão da juventude, a gente sempre precisa pensar nessa forma plural. Então, o Instituto Ethos trabalha muito junto com as empresas, todas as agendas de forma transversal e plural. Então, a gente fala sempre de juventudes, né? Nós estamos falando de vários recortes de pessoas, não somos só uma coisa, e eu falo de um lugar de fala enquanto jovem também, assumindo um cargo de liderança, o quanto a gente percebe, né, o quanto eu percebo os certos desafios, não só de fala, mas a ocupação do próprio espaço, né, dentro das empresas e dentro de uma organização como o Ethos, e a ideia é que a gente pense sempre nesse formato plural, né, mas e quando a gente fala sobre juventudes, e quando a gente traz esse recorte de juventude negra, negras, né, no caso, sempre o que vem na nossa mente é a questão da violência histórica, né, a qual esse grupo ele está submetido, na forma em que a gente tem, segundo os dados recentes, de 15 a 29 anos, de jovens negros e negras, 5 são vítimas aí pela violência a cada 2 horas, né? Então, enquanto durar aqui o nosso encontro, pessoas jovens negras estão sendo, né, mortas hoje na nossa sociedade, no Brasil. E isso é muito grave, né? E quando a gente está falando aqui de práticas de políticas públicas, enquanto a gente está falando de empoderamento de juventudes, a gente precisa falar de práticas e estratégias que combatam as desigualdades, que combatam as violências.
né? E por si só, o momento de juventude já é um grande desafio, principalmente para as juventudes negras, em que a gente tem que pensar sempre na perspectiva de sobrevivência, em ser 2 vezes melhor, em ocupar espaços. Então, é muita coisa, né, para o jovem negro hoje no Brasil lidar. Então, o que as organizações como o Ethos vêm puxando das empresas, de fato, é esse olhar sensível para a população jovem, negra, periférica, LGBTQIAP+, e todos os outros recortes, né? Eu até falo, quando eu converso muito com as empresas, que nós somos a maioria no país, né? Tanto de pessoas negras quanto de mulheres negras. E eu arrisco até dizer que a cara, né, do nosso Brasil seja aí, muito provavelmente, uma mulher negra, jovem, LGBTQIAP+, PCD, gorda, afins. Então, a gente precisa estar sendo representada dentro dos espaços de poder. Então, um dos focos do Instituto Ethos é atuar com as empresas em promover lideranças de pessoas diversas dentro das empresas, né, através das famosas práticas e políticas de diversidade e inclusão. Então, um dos pontos centrais para a gente combater, né, a questão das violências voltadas para esse grupo é a inserção no mercado de trabalho. Então, um dos eixos que o Ethos trabalha dentro, né, do grande guarda-chuva de direitos humanos é o trabalho decente, e a gente desmembra esse trabalho decente com os seus vieses, né, com os seus prismas, o que inclui a questão das juventudes. Então, a gente trabalha muito com as empresas no processo de sensibilização, então, com palestras, cursos, workshops, preparando o terreno das empresas para receber esses jovens aí que passam, por exemplo, pelos projetos que a Tid Setúbal comentou, que a Lúcia também está produzindo. Por quê? A gente trabalha com o antes, né? A gente tem vários jovens potência entrando nas empresas, é incrível, mas se a empresa não tiver um terreno, né, o balaio, como eu chamo, saudável, esses jovens não vão ficar. E a gente vai acabar perpetuando violências, perpetuando frustrações. E a gente tem uma responsabilidade, né? O Estado, o poder público, as empresas e organizações têm um Estado em promover e garantir direitos. Então, se a gente não tem um terreno interessante, saudável, próspero para esses jovens entrarem, a gente está contribuindo com uma sociedade de violências, né? Então, o papel do Ethos é antes do processo ali, de fato, da inserção do mercado de trabalho. Então, a gente faz palestras, cursos, workshops, rodas de conversa com as empresas para trabalhar as suas práticas internas. Então, o que elas precisam construir? Que políticas públicas elas precisam ter? O que é, de fato, uma política de diversidade e inclusão dentro de uma empresa? Né? Que não é só estabelecer meta de 50% de jovens na minha empresa, mas tá, em que posição? Com qual salário? Quantos são jovens, mas são mulheres? Quantos são LGBTs? Né? Então, a gente faz esse diálogo de sensibilização e engajamento das empresas para compreensão da realidade brasileira. Então, a gente aproxima, né, todas essas discussões, todas essas pessoas, trajetórias com as empresas primeiro, para que elas possam, a partir desse conhecimento, não ter mais desculpas ali de que não sabia, né, o seu papel e a sua responsabilidade com a sociedade. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente trabalha com as empresas nesse sentido. Um outro ponto também que a gente costuma trabalhar com as empresas é a questão dos programas de liderança, né? Então, o quanto é importante ter pessoas jovens dentro das empresas, a gente conversa com elas sobre essas metas, sobre essas construções, mas o quanto é preciso a gente ocupar os cargos de alta liderança das empresas, né? Então, isso é estratégico. Então, a gente trabalha com a empresa para mostrar para ela a importância disso, né? Então, é ótimo ter jovens dentro da empresa, falar, minha empresa é super jovem, mas os jovens sempre estão ali em cargos, o que a gente chama de subalternização dos corpos negros, né? A gente sempre é colocado em espaços que não tomam decisão, mas que sempre obedecem decisões. Então, um segundo ponto que a gente conversa com as empresas é o estabelecimento de programas de liderança voltados para jovens. Algumas empresas que a gente tem trabalhado, inclusive estão sendo referências, né? A gente tem a Ambev, entre outras, a própria Vivo, que era a antiga Telefônica, que tem estabelecido programas de lideranças para pessoas negras e que tem introduzido já o recorte de juventudes, né? Então, enquanto a gente consegue trazer essa força de trabalho, que nós somos força de trabalho, infelizmente, eu odeio ter que usar essa frase, porque vejam a gente sempre como engrenagens, né, do sistema, a gente é muito mais que isso, mas o mercado entende assim, então como a gente incorpora essa força de trabalho de um fato transversal dentro dos espaços de liderança. Então, a gente também trabalha com a empresa na construção desse tipo de programa, de mentorias, enfim, né, de como a gente consegue potencializar esse jovem para subir, né, para tornar em cargos de alta liderança.
Outras ações que a gente trabalha também muito em rede, e eu acho que esse é um recado que esse encontro ele tem, né? Acho que a TID Setúbal falou várias ações, articulações que eles fazem com outras organizações, o quanto é importante esse trabalho em rede, o quanto é importante a gente se somar, né? O Ethos também já fez diálogos com o Goim, por exemplo, a ação educativa eu tive o prazer de conhecer também quando eu trabalhava na coordenação de políticas para juventudes. Então, quanto são instituições e organizações estabelecidas na sociedade para levar essa pauta, né? Como a Vivi colocou, quando a gente fala de juventudes, os olhos brilham, né? Todo mundo fala de juventude, o futuro, né, do Brasil está na mão do jovem. Mas quando a gente começa a incorporar os recortes de raça, de gênero e aprofundando os marcadores sociais, essas juventudes acabam ficando esquecidas, né? Então, um dos pontos que é importante a gente juntar esses coletivos, essas organizações que trabalham temas diferentes dentro desse grande recorte, para trabalhar junto aí fica muito mais fácil e fortalece a nossa pauta. E um exemplo disso, o Ethos atua junto com o CERT, da coalizão de práticas, né, da coalizão empresarial de equidade racial e de gênero, que é onde a gente trabalha esses dois marcadores, né, sempre juntos, de equidade de gênero e de raça, e que tem um enfoque também na questão das juventudes, principalmente agora que a gente tem puxado uma agenda sobre os jovens privados de liberdade, que é o que o pessoal conhece mais como egressos do sistema prisional. Então, esse também tem sido um recorte que a gente tem trabalhado com as empresas, aprofundando o conhecimento sobre isso também. E a coalizão, a gente divide a Secretaria Executiva junto com o CERT, que também trabalha a pauta racial, né? Então, ele vem com essa agenda da questão racial e a gente entra ali com esse conhecimento prático do dia a dia das empresas, de como a gente pode colocar, de fato, todo esse arcabouço, toda essa massa crítica, todas essas provocações, de fato, como uma mão na massa. E é um exemplo aí do que a gente já tem de esforço coletivo, né, que tem dado certo também. E eu acho que, para finalizar um pouco do que o Ethos tem feito, até para ouvir vocês também, trazer algumas percepções, e acho que até um recado final meu, é que a gente também trabalha com dois grandes eixos de atuação com empresas, né, que é o nosso grande foco. Um deles são os compromissos públicos. Então, nós fazemos direto compromissos com organizações da sociedade civil, que são parceiros nossos também, para puxar o comprometimento das empresas para determinadas pautas. Faz um tempo atrás, a gente tinha a Rede pela Aprendizagem, que foi uma iniciativa que o Instituto Ethos construiu com algumas outras organizações, que também tinham um compromisso ali com as empresas em ter uma cota, né, de jovens ingressos aí no mercado de trabalho. A gente teve também fundando o Impacto, que é um instituto que cuida, né, do combate ao trabalho análogo à escravidão, que também tem um olhar ali para a questão das juventudes e principalmente para as crianças, né, que estão aí em situação de trabalho análogo escravo infantil, que também tem compromissos. A ideia é que pelos compromissos as empresas consigam ter diretrizes, né, porque a gente fala, vai incluir o jovem, tá, mas como? Por onde? Com quem que eu falo? Aonde que eu estou? Né? Quando a gente sintetiza esse conhecimento em compromissos, fica mais fácil das empresas começarem a dar check, né? no que estão fazendo, o que não estão, quanto estão cumprindo e quantos não. Então, esse é um ponto. O segundo que eu queria falar é a questão dos indicadores, né? O Instituto Ethos ele é bem conhecido por ter os indicadores Ethos, que são ferramentas de monitoramento das empresas, então, das práticas das empresas, e nós temos recortes de raça, de gênero, que também trabalha a perspectiva de jovens. Então, quantos jovens a empresa tem? Quantos desses são negros? Quantos desses são mulheres? Quantos são LGBTs? Então, os indicadores também é uma ferramenta importante para a gente não só ver o nível de maturidade da empresa, mas aonde ela quer chegar. A gente vai desde o estágio inicial, que é aquele estágio piloto, até um estágio de protagonismo. Então, quanto você conseguindo, né, ver como que você está hoje, né, o seu senso e afins, mudando suas práticas, suas percepções, se somando com organizações que trabalham temas, se engajando em compromissos aí, como a própria Vivi colocou, o que esse movimento tem feito também aqui hoje, você vai melhorando suas práticas para que você chegue ali num dia como uma empresa protagonista dentro dessa agenda. E isso leva a gente a um último ponto que eu queria falar também, que são os reconhecimentos públicos. Tá? O Ethos trabalha muito com pesquisa e com reconhecimento de boas práticas. E eu acho que isso ajuda muito as empresas a entenderem qual caminho elas estão, quais inspirações elas têm, né? Qual é o benchmark, o que já tem sido feito. Né? A Lúcia, a gente estava conversando aqui nos bastidores, ela falou, não precisa inventar a roda. E, de fato, não precisa. Né? Olha o que a Vivi falou, já tem muita coisa sendo feita. A gente tem muito profissional
chave no mercado, importante para ser incorporado dentro das empresas, mas a gente precisa dar vontade, né? A vontade das empresas em dar esse passo, o comprometimento. E vendo suas concorrentes ganhando selos e prêmios, isso acaba estimulando com que as empresas também melhorem suas práticas. O que a gente quer é uma concorrência justa, né? E que seja uma concorrência pelo bem. Então, um dos exemplos que a gente tem trabalhado é com a Prefeitura de São Paulo, no selo de Direitos Humanos e Diversidade, né, com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, e também o selo de Igualdade Racial. O Ethos faz parte da comissão de avaliação, então todas as empresas que têm projetos de juventudes, de migrantes e refugiados, de pessoas privadas de liberdade, enfim, com vários recortes de diversidade, elas submetem, né, para esse selo, e a gente faz parte da avaliação. Então, a gente consegue ver o que a empresa está fazendo, e ano a ano, quando ela for se inscrevendo, a gente consegue ver se amadureceu ou não o projeto. Se de fato ela cumpriu com aquela meta, né, que ela colocou anteriormente, quais foram os desafios, quais foram as oportunidades, quem são os atores com quem elas dialogaram. Então, também é um caminho que a gente pode investir cada vez mais, né, esse reconhecimento de boas práticas. Eu acredito muito, né, nas boas práticas como inspiração de trazer mais materialidade, né, para tudo isso que a gente tem construído, para toda essa massa crítica que a gente tem desenvolvido. Eu, particularmente, eu trabalhei no programa Bolsa Trabalho, aqui na cidade de São Paulo, que é uma das únicas políticas públicas da cidade de São Paulo para jovens, em uma cidade que tem milhares de jovens. Então, olha que contradição, né? Então, o quanto essa pauta para mim é super importante, eu levo sempre ela aqui dentro do Instituto Ethos, mas acho que mais do que isso, o nosso propósito aqui também com vocês é aprender mais, é ver onde a gente pode potencializar, junto com todo esse know-how que a gente já tem, né, ações como essa que a gente está participando aqui hoje, parcerias que a gente pode construir em conjunto, para de fato levar essa pauta aí mais adiante com mais força, né, porque a juventude precisa de hoje de uma mudança estratégica, né, digamos assim. E uma coisa só para fechar também, para deixar vocês fazerem perguntas e afins, é uma coisa que eu sempre falo para as empresas quando eu converso com elas, e eu acho que vale não só para empresas, mas para nós, organizações da sociedade civil, poder público e afins, uma frase que eu ouvi esses dias, e que eu não sei de quem foi, a pessoa também só reproduziu, mas eu gosto de deixar como mensagem, que é: o tamanho da sua empresa é o seu tamanho da sua responsabilidade em devolver para a sociedade boas práticas, é o tamanho do seu legado. Né? Então, se você é uma organização gigantesca, o que você tem feito para a sociedade de impacto? Se você é uma super empresa, o que você tem feito? Você tem uma grande responsabilidade, cada vez maior, né, de promover mudanças. Se você é uma secretaria super gigante numa cidade como São Paulo, você tem uma mega responsabilidade. Se você é uma subprefeitura, você também tem uma mega responsabilidade. Né? Então, o seu tamanho de corpo, né, no sentido institucional, é o tamanho da sua responsabilidade com as grandes pautas que a gente tem hoje. Então, acho que era isso que eu queria falar, mas também fico bem aberta aí se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Ethos, enfim, sobre as nossas ações. Obrigada, gente. Muito obrigada, Scarlett, maravilhosa. É muito importante toda essa trajetória, tanto pessoal sua, no debate de juventudes, mercado de trabalho, quanto do Instituto Ethos, que é a nossa referência também nesse debate da construção, e de não deixar a peteca cair, de sempre estar fomentando e valorizando essas iniciativas e ajuntando, né, todas essas empresas, esse diálogo com o poder público, que para nós também do Mude com Elas é bem importante e central, né, porque a gente chegou a essa conclusão que se também o Estado não está ali dando respaldo, né, fomentando políticas públicas específicas para a juventude, né, tendo orçamento público para isso, fica difícil também, né, para a sociedade civil sozinha dar conta dessas demandas, né? Então, como é importante a gente também ter o olhar, né? Sempre estar olhando também para o lado do poder público, estar pressionando, monitorando, né? De alguma forma, as ações que, no caso aqui de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo vem realizando ou deixa de realizar, né? Como é o caso da Câmara, né? Que o ano passado a gente fez uma audiência pública, justamente com o tema de juventudes negras e mercado de trabalho, e foi a primeira vez que teve um debate na casa sobre juventude desde a nova legislatura, assim, né? Então, isso é bem grave, né? Pensar que a cidade de São Paulo desse tamanho não, né, não tenha tido nenhuma agenda dentro da Câmara, a não ser a que a gente propôs em novembro do ano passado, né? Uma audiência pública justamente pressionar
né, a prefeitura para que tenha verba específica para coordenação de juventude, para políticas públicas específicas para a juventude negra também. Então, bem importante tudo isso que vocês trouxeram. Vou abrir aqui para vocês que estão aqui participando com a gente desse encontro, que é de reflexão, então é para a gente aqui dividir nossas percepções, né, da experiência de cada um que está aqui. Então, fiquem à vontade. Quem gostaria de falar, pode... Ah, pode falar, Scarlett. Ângela também, colocou a pergunta. Não queria atropelar você, só para pautar, como você entrou nessa questão de poder público, a gente também está envolvida na defesa, né, das cotas raciais, que está passando por um processo de revisão, de retrocesso, eu acho que nem revisão, né, por um processo de retrocesso também, e aí para a gente começar a trabalhar essa pauta de juventudes, o quanto é importante também a gente estar atenta a essa agenda das cotas raciais, né, que se a gente não tiver isso, a gente não vai ter jovens formados, né? Enfim, tem todo um retrocesso histórico aí que também está sendo, né, pleiteado pelo... Enfim, a gente precisa ficar observando e também estar em cima, né? Como uma resistência, uma defesa mesmo desse direito. Sim, a gente está agora num momento bem, né, importante de balanço, né, que a ação educativa também está liderando esse debate sobre o balanço das cotas, né, raciais e o quanto as ações afirmativas tiveram impacto histórico, né? Então, a gente precisa agora assegurar que essa garantia continue aí para se efetivar uma mudança real. Ângela, pode levantar a mão quem quiser abrir a fala, e seria legal ouvir vocês, né, porque a gente está aqui justamente nessa construção conjunta. Pode falar, Ângela. Obrigada, Lúcia. Nossa, Viviane e Scarlett, super obrigada, a fala de vocês foi bem bacana, eu acho que para trazer enfim, toda essa riqueza já de coisas que fazem, né? Eu estava no chat, aí eu fiz um comentário para a Viviane e outra para a Scarlett, né, que eu vou, de algum modo, trazer aqui também para a gente conversar um pouquinho. E a gente está num esforço, vocês têm acompanhado essas reuniões aí do projeto, né, para articular esse conjunto de atores que a gente sabe que já estão fazendo coisas, né, mas a gente tentando colocar um foco específico na situação das jovens mulheres negras, né, que vocês viram enfim, vocês sabem, e a gente no encontro passado também fez um balanço de novo a partir das informações da PNAD, e a situação é dramática, né, então, entre todos os grupos que estão oprimidos nesse sistema, as jovens mulheres negras estão numa situação realmente dramática, né? E o projeto está tentando botar foco nisso, não porque a gente acha que as parceiras que estão aqui dão conta do recado, muito pelo contrário, o foco é tentar reunir justamente todo mundo que está fazendo coisas já, para a gente ver como é que a gente articula isso e como é que a gente juntos pode produzir um efeito talvez ainda maior, né? Ou até produzir coisas novas, né, juntos, né, somando os esforços que nós temos, para ver se isso muda, né, se essa realidade começa a ser transformada, porque não é possível que a gente continue, década após década, vendo essa situação só se agravar, né, então, essa é a grande questão, assim, que a gente tem no projeto. Olhando, ouvindo vocês, assim, conhecendo um pouquinho, eu fico tentando sempre pensar, né? Bom, como é que a gente, né, sem exigir mais de ninguém, mas como é que daquilo que as pessoas já estão fazendo, como é que a gente pode ir puxando fiozinhos e criar essa agenda comum em torno, né, da situação das jovens mulheres negras. Como é que o projeto pode dar impulso àquilo que vocês já fazem, como é que, eventualmente, o que vocês já fazem também pode fazer parte dessa agenda comum em torno das jovens mulheres negras, né? Eu acho que, assim, em relação aí, dialogando um pouco com vocês, né, em relação à TID, eu acho que tem várias coisas, né, principalmente nesse projeto ALAS, que eu acho que a gente podia pensar, né, como é que a gente poderia
desdobrar essas coisas e colocar um foco nisso, né? A gente, sei lá, vamos pensar um projeto, alguma coisa específica para jovens mulheres negras dentro dessa plataforma Alas? Isso seria uma ideia? Faz sentido pensar assim? Né? O que a gente poderia imaginar? Eu não vi, Viviane, você falando, mas eu sei que a TID também trabalhou muito com trabalhou muito com a questão análise do orçamento público municipal. Né? E essa é uma questão para a gente, como é que a gente coloca as jovens mulheres negras no orçamento municipal, né? Então, e isso não é uma coisa trivial, porque, em geral, as pessoas não sabem, não têm ferramentas para olhar o orçamento municipal e decifrar como disputar espaço nesse... Então, eu não sei também se isso poderia ser alguma coisa que a gente poderia, né, pensar com vocês, como é que no ambiente do projeto a gente poderia trazer essa experiência também de vocês, né, para dialogar aqui, para construir alguma ação conjunta, né? A gente sabe, agora já entra de novo o processo orçamentário para o ano que vem, né? Então, como é que a gente poderia... Ano passado a gente tentou, fizemos um esforço, né? A gente até conseguiu um compromisso da Câmara Municipal de criar uma comissão, uma subcomissão para olhar para a situação da juventude, mas até agora a gente não conseguiu dar passos no sentido de instalar essa subcomissão, né? Mas se instalar, a gente vai precisar de muitos elementos, né, para fazer essa disputa lá dentro. Então, acho que é um desafio que a gente tem. E aí, com a Scarlett, eu acho que o Instituto Ethos, que a gente já conhece há bastante tempo também, eu acho que essa, Scarlett, o que eu estou muito de olho, foi que me motivou a procurar o Instituto junto com a Lúcia, né, como é que a gente consegue ampliar o nosso debate com as empresas com este foco do projeto, né? E aí eu acho que vocês são estratégicos, porque vocês têm realmente uma série de ações, vocês têm uma construção já histórica, né, em relação aos indicadores de responsabilidade social das empresas, né? Eu sei que a TID também tem um diálogo e uma participação importante no GIF, né, que é outro espaço também que eu acho que a gente gostaria de entrar. Então, eu não sei se vocês poderiam nos ajudar também a atrair um pouco mais as empresas e as fundações empresariais para fazer parte desse diálogo com esse foco, né, nas jovens mulheres negras. E eu acho, Scarlett, que a gente poderia dar alguns passos na direção que nós conversamos naquela reunião bilateral lá que fizemos com vocês, de pensar, de desenhar um compromisso específico, né, que poderia virar um compromisso público específico das empresas com relação a essa questão das jovens, e a gente avançar na construção de algumas diretrizes, algum indicador, né, que pudesse ser monitorado daqui para frente em relação a isso, né, para a gente ver como é que avança essa questão dentro das empresas. Enfim, eu estou só, gente, sabe, tentando ir trazendo elementos para a gente ir definindo uma agenda que a gente possa tocar juntos, né? A gente deve, em breve, propor à rede multiatores ou às organizações que estão nesse entorno com a gente, uma reunião em que a gente assuma juntos, né, uma agenda, né? Ó, vamos tocar esses pontos aqui juntos, né? Como é que a gente potencializa o que cada um está fazendo com essa agenda comum, enfim. E aí, então, aqui é um espaço só de reflexão, ainda não é de a gente, né, dizer, podemos, vamos sim fazer isso, mas eu estou trazendo essas questões para vocês, para ver como é que isso bate em vocês, assim, qual é a possibilidade de a gente avançar nessas conversas, né, e mesmo para vocês avançarem internamente, ver se quando a gente chegar no ponto de tentar bater mesmo o martelo numa agenda comum, se isso seria possível, né, se faz sentido, enfim, é isso. Obrigada aí pela escuta. E principalmente pela fala de vocês, que foi muito legal. Pode responder, Lúcia? Pode. Várias coisas. Primeiro, eu só queria dizer para a Scarlett que eu participei, acho que foi em 2018, de uma formação do Instituto Ethos sobre diversidade e inclusão. Era focado só para a empresa, só tinha eu de fundação, instituto, a pessoa estranha, mas foi super importante para mim
ter aquele conhecimento, mesmo direcionado para a empresa, porque aí a questão das instituições da filantropia eu conhecia, estou bastante tempo, então foi importante para poder transformar e adaptar para a realidade que a gente, da nossa instituição, do campo que a gente atua. Mas foi um divisor de águas, assim, participar desse curso. Só para dizer e fazer uma propaganda, porque foi bem bom, sempre indico. Em relação ao orçamento público, a gente tem mesmo, eu comentei daqueles 5 programas que a Fundação trabalha, que são programas de influência. O programa de planejamento e orçamento público, ele tem o foco, ele fez, o que é o Pedro, coordenador, ele fez um lançamento em parceria com o Programa de Raça e Gênero, uma publicação que chama Orçamento Público com recorte em gênero e raça. E está publicado, está disponível, e ele também vem fazendo um processo de formação para instituições, grupos, coletivos, enfim, quem quer discutir sobre a questão de orçamento com recorte em gênero e raça. Então, um material bem legal, e o Pedro é super aberto, uma pessoa muito gente fina. A gente pode fazer esse encontro e a gente trocar, ver o que é possível, o que não é. A partir de orçamento eu não manjo, quem manja é ele, mas a gente está sempre junto por conta da intersecção de gênero e raça. Então, a gente conversa bastante, mas super tem match. Em relação à plataforma Alas, é super possível a gente pensar em ação conjunta dentro da plataforma. A gente, depois da primeira rodada, a gente implementou um comitê da plataforma, que ele é composto pelas instituições que financiaram a primeira rodada, são instituições brancas, né? E aí a gente convidou para cada instituição branca uma instituição negra ou representante do movimento negro. Então, a gente tem presente GRE10, IDBR, o Afro, o CERT, enfim, e fora os financiadores. E aí, junto com esse comitê, a gente vem construindo, muito como a Scarlett falou, esse processo de monitoramento, tanto das instituições que vão entrar com projetos dentro da plataforma para arrecadação de campanha, de bolsas, para provocar internamente como que a gente pode acompanhar, quanto para as instituições financiadoras que vão entrar com recursos, para sair um pouco da lógica disso. Eu doei, já fiz meu papel, tá ok, já apoiei. A gente sabe que precisa ir além, né? Precisa ter um compromisso. E aí, a única questão é que, com o comitê, as escolhas dos projetos que vão entrar na plataforma é uma escolha em conjunto com esse comitê. Então, a gente vai construir uma carta convite, a gente está construindo todo esse processo para entregar para os grupos, coletivos, instituições que têm interesse de entrar na plataforma com algum projeto, com alguma provocação, e aí esse comitê faz um processo de discussão, de avaliação e de análise. Mas a gente tem várias possibilidades. Isso é pensando em campanhas bem concretas, né? Para entrar com recurso, para a gente conseguir pensar ações nesse sentido. Mas a plataforma também possibilita outras ações, que aí não precisa passar pelo comitê, como essa que eu comentei com você, que é a formação que a gente vai ter para profissionais de RH e estudantes de RH, para inserção e contratação de pessoas negras, que a gente fez em parceria com a Piraporando. Então, a Piraporando que vai realizar essa formação, que vai ser uma turma em julho, uma turma em agosto e uma turma em setembro. Então, esse tipo de ação, aí já é possível, porque aí não entra a questão de recurso, de campanha, tudo, que aí precisa de um processo mais discutido coletivamente com esse comitê. Acho que é isso. Obrigada, Vivi. Scarlett, pode falar. Bom, acho que da minha parte também, assim, tem muito material, tem muito conteúdo que o Ethos produziu e que a gente pode se somar.
não só esse diálogo, né, que a gente tem com as empresas, então acho que possa ser importante sim a gente construir compromissos, ainda que iniciais, mas factíveis, né, para as empresas começarem a trabalhar essa pauta de uma forma transversal. Então, acho que a gente pode sim apoiar nesse processo, né, de compromissos empresariais, selecionar alguns indicadores éticos que possa ser interessante para as empresas também preencherem, né, o quanto a gente consegue fazer essa curadoria. A gente lançou os indicadores ASG recentemente, né, na semana passada, então a gente tem um enfoque ali sobre trabalho decente, que trabalha a agenda de diversidades, então também pode ser um indicativo para a empresa preencher e também, né, entender um pouco de como que está o seu momento e o quanto essa pauta esbarra numa pauta maior, né, que a gente está falando de uma ESG da vida, então, enquanto a gente trabalhando, né, esse pilar também, a gente está contribuindo com essa pauta mais completa. E também a gente tem os grupos de trabalho de empresas e direitos humanos, como a gente conversou, acho que até no nosso outro encontro, e a gente tenta sempre trazer como, né, um momento temático também. Então, quando formos falar ainda de juventudes esse ano, a gente pode chamar vocês também para fazer uma apresentação sobre o projeto, explicar um pouco das diretrizes, as oportunidades, né, a importância de trabalhar essa pauta. Eu acho que a gente pode ir construindo esses arranjos e talvez fazer uma reunião só estratégica também, para a gente já amarrar todas essas questões, porque eu acho que se a gente não põe num plano de trabalho, a gente vai continuar fazendo várias reuniões. A gente fazendo um plano de trabalho, né, falando, ó, você vai participar? Vou, você também vai, então vamos se somar e vamos começar a mão na massa. Aí eu acho que funciona, mas a gente está super à disposição, sim, com essas ideias, Ângela. E eu acho que a gente pode contribuir com isso, né? Compromissos, os nossos indicadores também. As conversas que a gente faz com as empresas também, a gente pode levar o projeto, sempre divulgando. E também vocês, né, estarem com a gente num grupo de trabalho, para também fazer essa apresentação, falar um pouco mais sobre o projeto. Maravilha, Scarlett. Mais alguém quer fazer um comentário? Falar alguma coisa? Oi, gente, eu quero falar um pouco. Pois não. Eu sou André, sou aqui de Salvador, atuo no Instituto JCPM de Compromisso Social, que é um instituto vinculado ao grupo JCPM, que é do Recife, né, e que tem como empreendimentos comerciais uma rede de shoppings, né, que se espalha por algumas capitais do Nordeste, né? Então tem Salvador, Aracaju, o Recife, onde fica a sede, e mais Fortaleza, né? Aqui no Instituto, o nosso foco são as juventudes e as juventudes periféricas que moram ao redor dos empreendimentos, né? E aqui no Instituto eu atuo na área de coordenação de empregabilidade. Me chamou muita atenção essa rede, acabei descobrindo ela quando eu estava pesquisando algumas coisas na Rede Viração, né? Já conheço muito a rede, trabalhei numa instituição chamada Cipó, Comunicação Interativa, que tem uma articulação muito grande, né, com a Rede Vira Jovem. E, assim, uma das coisas que eu percebo nesses anos todos atuando nessa relação juventudes e mundo do trabalho, principalmente de 2016 para cá, e é uma coisa que a Scarlett pontuou, que é justamente esse enfraquecimento das políticas públicas, né? Sobretudo as políticas públicas voltadas para as juventudes, né? Então, a gente está falando de enfraquecimento do Estatuto da Juventude, a gente está falando de uma ameaça à lei da aprendizagem, né? Que isso é muito, muito grave, né? Nós fazemos parte dos fóruns de aprendizagem, né? Cada estado tem um fórum de aprendizagem, no qual é liderado pelas superintendências regionais do trabalho, mais instituições formadoras, e a aprendizagem está passando por um processo muito complicado, porque já houve um decreto, já foi lançado um decreto, né? Onde praticamente desobriga as empresas a contratarem aprendizes nas condições de qualidade, né, que a política pública incide. Então, especificamente aqui em Salvador, a gente tem um cenário assim, que dentro do mercado formal de trabalho, no caso das empresas, a gente tem, além de poucas oportunidades, as oportunidades que são colocadas à disposição
da juventude negra, e sobretudo das mulheres jovens negras, são oportunidades precarizadas, né? São os trabalhos precarizados que ficaram mais intensos ainda após a chamada reforma trabalhista, né? Então, a gente está falando do trabalho intermitente, a gente está falando de um trabalho de 12 horas, a gente está falando de possibilidade de você trabalhar com uma carga horária equivalente a receber um salário mínimo e não receber mais um salário mínimo, né? Então, além dessas funções, né, que a gente sabe que não são funções qualificadas. E uma outra questão também aqui em Salvador, que Salvador, historicamente, é uma cidade no qual o mercado informal ele é muito forte, né? A gente fala desde os empreendimentos até mesmo os camelôs nas ruas, né? E com a pandemia em 2020, a gente aqui em Salvador está passando por um processo muito assim de identificação do que a gente tem chamado de empreendedorismo da urgência ou empreendedorismo da necessidade, que são aquelas pessoas, sobretudo as mulheres, que que saíram desse mercado formal, ainda que precarizado, mas que garantia um pouco de direitos, né? E agora está nesse mercado informal, sem possibilidade de qualificação, sem a possibilidade de melhoria das condições de trabalho, sobretudo porque este tempo em que ela precisa para fazer uma qualificação, né, pensar o seu negócio, né, de uma forma um pouco mais estruturada, é justamente o tempo em que ela está na rua tentando levar o sustento para dentro de casa, né? Então, aqui o Instituto, a gente tem oferecido muitas formações nessa área de empreendedorismo, sobretudo uma linha também voltada para a economia criativa, que aqui a cidade é muito forte, né, nesse processo, e também buscaram sensibilizar as empresas com relação às oportunidades de qualidade, as oportunidades mais qualificadas para este público. E é um desafio muito grande. Então, quando eu estava ouvindo vocês duas falarem, eu fiquei pensando, poxa, como é que a gente pode atrair também essa questão de ampliação desse mercado, além do formal, também o informal, né, que é onde estão presentes muitas dessas mulheres jovens negras, né? E como é que a gente garante para ela também um mínimo de qualificação, garante para ela também um mínimo de estrutura para que ela possa tocar o seu negócio, né? Como é que a gente pode sensibilizar essa rede que a gente vê cada vez mais forte com relação ao apoio ao empreendedorismo para também apoiar este público? Aí eu estou falando de Sebrae, estou falando dessas redes de apoio à aceleração, os hubs, né? Todo esse fomento à inovação que tem se colocado no país, as redes de financiamento também, mas que quando uma mulher jovem negra chega na porta de uma rede de financiamento, ele é negado, porque tem uma série de questões que partem desde uma falta de estrutura do seu negócio à questão do racismo estrutural, né? Então, são desafios que são colocados e que eu acho que vale a pena, além da gente criar condições de divulgar essa rede que está nascendo agora, né? E também atrair esses outros agentes que possam nos ajudar nessa relação com o mundo do trabalho de uma forma mais ampla, também chegando no mercado informal. É isso. Obrigado. Obrigada, André. Muito boa essa reflexão que sempre perpassa, né, Ângela? Desde o início do projeto, a gente vem conversando, a Ação Educativa tem uma parceria bem próxima com a Adriana da Feira Preta, né, que para a gente é uma referência aqui em São Paulo, na questão de como fazer esse empreendedorismo real, né, sem ser de uma forma, né, que individe mais, né, a pessoa, mas que a pessoa não tenha uma estrutura, uma orientação, e é realmente um campo que a gente quer também colocar energia, é das áreas que a gente gostaria mesmo de trazer soluções. Então, obrigada, André, para você. Então, permaneça com a gente justamente para a gente conseguir pensar ações, né? A gente chamando esses parceiros que realmente já estão aí há um tempo fomentando, né, ações
de qualificação, para melhorar o desenvolvimento dessas pequenas empresas, né? E a sustentabilidade, que é o mais importante também. Obrigada pela sua fala e pela sua presença. Já estou contando contigo nessa jornada. Pode contar sim, estou aqui para isso. Obrigada. Vou passar a palavra para a Eliane Castro, e aí durante a fala da Eliane, se alguém quiser também já levanta a mãozinha, e aí a gente caminha para o final para a gente tomar um café, tomar uma água, respirar, e depois a gente bater papo paralelo para a gente conseguir aí. Já vou dar um spoiler, né? Dia 27 tem o próximo encontro, né? Já deixar aqui. A gente vai falar um pouco sobre tecnologia. A gente tem 2 convidadas que já confirmaram, que é da Google e da IBM, que vão trazer um pouco de como essas 2 empresas fazem aí esse debate da inserção de jovens mulheres negras. Então, já deixo já o pré-convite para vocês estarem com a gente nesse próximo encontro ainda esse mês, tá? Então, é contigo, Eliane. Olá a todos, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Eliane, eu sou do Fundo Aguibara, coordenadora de programas. Nós, do Fundo Aguibara, somos o primeiro fundo de mulheres negras do Brasil. Surgimos no ano passado, né, em meio à pandemia. Vamos fazer 2 anos aí de caminhada, já tivemos mais de 2.000 atendimentos. O nosso foco principal é promover o acesso a direitos econômicos de mulheres negras de todo o Brasil. Então, a gente se lançou nesse desafio, que é um desafio de não somente transferir renda, mas também qualificar com jornadas formativas essas mulheres. Esse ano, nós já estamos indo para o 3º programa, já atendemos 22 mulheres, né, através de editais, fora todos os alcances no meio desses caminhos, né? E esses 2 eixos, esses 2 programas principais que nós já executamos esse ano, eles têm muito a ver com mulheres empreendedoras negras, né, periféricas. E a gente, quando o colega estava falando aí, a gente conseguiu nos 2 programas alcançar as 5 regiões do Brasil, inclusive a Bahia, né, a região Nordeste, foi alcançada por mulheres também selecionadas. Então, nosso maior desafio enquanto um fundo filantrópico e de mulheres negras, e vale ressaltar o de mulheres negras para mostrar muito a dificuldade que a gente tem, né, nessa questão da confiança de empresas, né, e de instituições de grande porte em fazer essa transferência de renda para que a gente, né, faça chegar à ponta. Então, nós aqui do Fundo Aguibara estamos juntando-nos a vocês para que a gente crie estratégias, né, que a gente consiga entrar nesses espaços, que a gente leve, sim, essas propostas, para a gente ter, assim, uma pasta cheia de programas, né, desde programas para lideranças jovens comunitárias, para negras, mulheres negras, até artistas. A gente está com um programa grande desenhado para artistas negras, e a gente tem buscado agora, né, apoiadores, né? Hoje a gente tem também apoiador de pessoa física, a gente tem recorrente 200 pessoas que eles doam para o Fundo Aguibara, né? Mas a gente sabe, e esse ano a gente está trabalhando em cima dessas doações, né? Então não é o ideal para a gente. O ideal para a gente fazer programas muito bem estruturados, com aportes maiores para essas mulheres, também as formações que a gente ministra para cada uma delas, além das mentorias, encontros, a gente quer pagar esses formadores também, então o ideal para a gente é isso. Então a gente tem buscado apoiadores de fato. A TID Setúbal é um dos nossos apoiadores, que bom, e quer sim entrar nas outras empresas e com vocês ver, né, possibilidades da gente estar buscando também recursos e meios para otimizar esses processos. Ai, que honra conhecer vocês do Fundo da Aguibara. Obrigada pela presença. Sempre namorei de longe, vi a movimentação e as parcerias realmente que vocês estavam já desenvolvendo, e para a gente é uma grande felicidade saber que finalmente, né, temos aí uma organização pensada por e para, né, mulheres pretas. Então, parabéns, Eliane, muito feliz com essa chegada. Seja muito bem-vinda aqui, nesse aquilombamento do Mude com Elas, que a gente quer muito, inclusive, de repente, marcar de você conhecer as nossas jovens multiplicadoras. Aqui está a Alicia,
que está aqui, está escondidinha, mas está aqui, é uma das nossas jovens que estão na multiplicação, e para elas é muito importante justamente conhecer, né, essa quantidade de iniciativas que estão sendo pensadas, né, para jovens, enfim, que elas possam justamente passar para outras jovens das escolas, enfim, que elas já estão aí atuando, a importância e a existência, né, dessas possibilidades e oportunidades. Então, o nosso grande desafio hoje no Mude com Elas é justamente fomentar espaços, né, que a juventude consiga conhecer, né, as ações da TID, as ações do Instituto Etos, enfim, as ações que a gente já realiza enquanto organização. Existe esse vácuo, né, justamente como o André colocou, a falta de políticas públicas, né, impactou muito, porque a gente tinha até eu lembro, né, quando eu era jovem, porque eu não sou mais, né, já passei dos 29, mas eu lembro que tinha muitas ações, assim, oportunidades de participação para a juventude, a gente ficava sabendo das coisas, né? Claro que a gente tem a questão da pandemia, que obviamente faz com que o jovem não circule, né? Principalmente aqui na ação educativa, que tem um espaço que a gente chama de espaço periferia no centro, que é um espaço público, onde a juventude sempre frequentou, mas a gente precisa agora pensar ações que a gente consiga, né, trazer esse jovem para estar mais perto, enfim, quebrar a cabeça junto com elas, de como a gente consegue melhorar essa comunicação, para que elas estejam presentes, né, inclusive nesses nossos encontros aqui. Então, desde já, agradecer muito as contribuições que vocês fizeram, dizer que os encontros são justamente para a gente pensar e deixar essa energia, esse fogo aceso aqui no projeto, para a gente conseguir alinhavar as parcerias, porque ele é, por natureza, um projeto que se sustenta dessa forma, né? Juntando as organizações e pensando junto e somando as ações que já existem, tá? Então, mais uma vez, agradecer Viviane, Scarlett pela presença, disponibilidade de agenda, e agradecer para quem está assistindo agora, aí nesse momento que vai ficar gravado, então, nas nossas redes, para outras pessoas acessarem. Então, agradecer também a nossa equipe, Micole, Giselda Pereira, pelo apoio, a Juliane pela Viração, que é nossa parceira também de comunicação. E é isso, gente. Então, bom Lúcia, resto de... Oi, Lúcia, diga, Angela. Eu não sei se, só chamando a atenção para quem não preencheu a lista de presentes. Sim, bem importante. Tá? Eu acho que a Micole já postou aí no chat, mas se ela puder até postar para facilitar para quem ainda não viu. Isso, para a gente é bem importante. Cortei teu embalo, mas... Não, é importante, sim. A gente agradece se vocês puderem assinar, tá bom? Para deixar aqui registradíssima a presença de vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Se alguém quiser falar, não encerrando, mas se alguém quiser fazer algum comentário final, então a gente se despede por aqui. Só queria agradecer mais uma vez, gente. Muito obrigada, tem sido muito importante esses espaços, esses encontros. Bom conhecê-las e conhecê-los. Seguimos juntas. Lúcia, obrigada, gente. Para você e para toda a equipe da ação educativa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Tudo de bom. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.